A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2. No primeiro estudo, nós vimos algumas questões introdutórias e também vimos o capítulo 1. Nós falamos sobre a autoria da epístola, falamos sobre os destinatários, falamos também sobre a data provável de composição dessa carta, a ocasião em que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, e falamos também do propósito de Paulo, por que ele escreveu a epístola aos Romanos. E vimos o capítulo 1. No capítulo 1, Paulo se apresenta como servo de Cristo, como escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele dá um breve resumo na introdução de qual é o evangelho que ele prega, e o evangelho que Paulo prega é Cristo. Ele fala também do seu desejo de visitar a igreja de Roma, lembrando que Paulo não conhecia aquela igreja, então ele tinha desejo de visitar aquela igreja para que pudesse compartilhar com os irmãos ali alguns dos dons espirituais que ele tinha e também ser fortalecido pela fé dos irmãos. Paulo também queria confirmar o fundamento apostólico daquela igreja, já que nós sabemos com certeza que a igreja em Roma não foi fundada por nenhum dos apóstolos. E ele diz também que gostaria de ter ali em Roma alguns frutos, ou seja, conversões. Assim como ele já havia pregado em vários lugares do mundo gentio e muitas pessoas tinham se convertido ao evangelho, Paulo esperava que ele tivesse esse mesmo resultado quando fosse a Roma e posteriormente à Espanha, que era o seu desejo, pregar o evangelho em Roma e posteriormente na Espanha. E ele diz por que ele quer pregar o evangelho. Porque ele se sente devedor. Paulo se sente devedor a todas as pessoas, porque ele foi alcançado pela mensagem transformadora do evangelho e agora ele quer pregar esse evangelho, que é o único poder capaz de transformar o homem, é o único poder capaz de resgatar o homem da escravidão do pecado e trazê-lo para a luz de Deus, para a luz do Evangelho. No final do capítulo 1, dos versículos 18 ao 32, Paulo então fala sobre a perdição dos gentios. Ele vai mostrar que Deus se revelou ao mundo, Deus se revelou a todos os homens por meio da criação. Então nós dissemos aqui que a marca do Criador está na sua criação, é possível ver os atributos de Deus na criação, o seu eterno poder, a sua divindade estão nas coisas que ele criou. Mas o homem rejeitou essa revelação, rejeitou esse conhecimento. O homem sufocou esse conhecimento de Deus e Deus, então, em retribuição, como uma espécie de juízo, ele entrega esses homens aos seus próprios caminhos, aos desejos do seu coração corrompido, para que, pecando, ele acumule, então, mais pecado ainda para o dia do juízo. E esse homem, então, se rebela contra Deus, mesmo sabendo que o decreto de Deus é justo, que o decreto de Deus para que todos que praticam essas coisas morram nos seus pecados e nas suas iniquidades, não a morte física apenas, mas a morte eterna, mesmo sabendo que esse decreto de Deus é justo, o homem se rebela contra Deus. E é essa a situação dos gentios. Por isso Paulo quer pregar o evangelho. Porque essa revelação natural de Deus, essa revelação geral na criação, ela não traz conhecimento salvífico, mas ela condena o homem. Mas a revelação especial de Deus, a revelação de Deus por meio da sua palavra, por meio da pessoa de Jesus Cristo, essa revelação é a que traz salvação. Por isso o apóstolo quer compartilhar o evangelho, que, como nós já dissemos, é o único poder capaz de mudar essa circunstância. No capítulo 2, Paulo agora vai falar também da perdição dos judeus. Os judeus não estão em melhor situação do que os gentios, por mais privilégios que eles tivessem. Eles também estão perdidos. Mas nos primeiros versículos desse capítulo, pelo menos até o versículo 3, Paulo está falando ainda
com o homem pagão, provavelmente com aquele pagão gentio, moralista, que achava que tinha uma justiça própria, uma moral superior à dos demais homens. Então nós vamos ver aqui no capítulo 2 agora, dos versículos 1 ao 3, o que é que Paulo tem a dizer a esses homens. Capítulo 2, então, vamos ler do 1 ao 3, diz assim: portanto, Paulo então usa essa palavra para fazer uma conexão com o capítulo 1, quando ele fala da perdição dos gentios. Ele diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Paulo agora está falando para esse homem pagão, provavelmente ele estivesse ali pensando em filósofos, poetas, escritores gregos, que tinham aquela sabedoria humana e eram moralistas, se consideravam melhores do que os outros homens. Paulo então está dizendo a ele: olha, vocês podem pensar que vocês estão em condição de julgar esses homens sobre os quais eu acabei de falar, esses homens que eu acabei de descrever que estão perdidos. Mas vocês não são melhores do que eles, porque vocês que condenam esses homens pelas suas práticas, vocês também praticam as mesmas coisas. Então Paulo aqui está condenando a hipocrisia daquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça, no seu próprio senso de moral, se achavam melhores, criticavam a atitude daqueles homens que eles achavam que eram piores que eles, mas Paulo está aqui denunciando que eles fazem as mesmas coisas. Então eles não tinham motivo para se achar melhores, porque eles condenavam aqueles homens, e condenando aqueles homens, eles estavam condenando a si próprios, já que eles também andavam nos mesmos caminhos e tinham as mesmas atitudes. No versículo 2, Paulo vai dizer: sabemos que o juízo de Deus contra o que praticam tais coisas é conforme a verdade, ou seja, Deus vai castigar todas as pessoas que andam nesses caminhos errados. Deus vai castigar essas pessoas, e Deus vai castigá-las e vai puni-las não segundo a justiça delas, não segundo aquilo que essas pessoas, esses homens acham que é correto ou não. Deus vai julgar segundo a verdade. O julgamento de Deus é verdadeiro e ele julgará essas pessoas segundo a sua verdade. No versículo 3, está escrito assim: quando você, um simples homem, os julga, ou seja, julga aqueles homens descritos no primeiro capítulo, que rejeitaram a verdade de Deus, assim quando você, um simples homem, os julga, mas pratica a mesma coisa, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou seja, aqueles pagãos, aqueles gentios pagãos moralistas, que, como eu já disse, achavam que eram superiores moralmente aos outros homens, eles tinham a presunção de achar que seriam tratados de forma diferente por Deus. Eles tinham a presunção de achar de que talvez Deus abrisse uma exceção no julgamento deles. Mas Paulo está dizendo: não, Deus não vai abrir uma exceção para vocês, porque o julgamento de Deus é conforme a verdade. Então vocês não podem escapar do juízo de Deus, por mais que vocês considerem que têm uma moral elevada e que são melhores que outros homens. Agora, a partir do versículo 4, parece que Paulo agora já está falando com o judeu. E ele vai usar aqui um recurso que nós conhecemos como diatribe, que é quando o orador, o palestrante, tem um adversário imaginário. E esse adversário imaginário do apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo 4, é um judeu. Vejamos, Paulo diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? A nação de Israel era uma nação que tinha sido muito abençoada por Deus. Ela contava com a bondade, com a tolerância, com a beneficência do Senhor. Israel era o povo escolhido, o povo que havia recebido a lei, povo que era
propriedade particular do Senhor, peculiar do Senhor, como diz a Bíblia. E muitos consideravam essa bondade de Deus como se eles não fossem ser julgados. Eles descansavam nessa bondade de Deus, achando que eles estariam isentos de julgamento. Mas o apóstolo Paulo aqui está lembrando a eles que a bondade, a tolerância e a paciência de Deus é para que eles se arrependam. Não significava que por Deus ser bondoso com Israel, que por Deus ser tolerante com Israel, Israel não seria julgado. Deus apenas estava dando tempo para que eles se arrependessem dos seus pecados e passassem a obedecer à lei. E no versículo 5, nós temos o resultado dessa atitude de Israel obstinada. Contudo, por causa da sua teimosia, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ou seja, Israel, com a sua atitude teimosa, obstinada, de achar que estava muito seguro porque tinha recebido a lei, com essa atitude teimosa de não querer obedecer à lei de Deus, ou de confiar nos seus próprios méritos também. Israel confiava nos seus próprios méritos, queria se justificar diante de Deus apenas pela prática da lei, confiando na sua própria justiça. Essa atitude estava acumulando para Israel juízo, ira de Deus para o grande dia do juízo. Eles estavam acumulando, eles estavam provocando ainda mais a ira de Deus com essa atitude obstinada. E aqui, nesse versículo 5, nós vemos que Paulo menciona então esse dia, o dia da ira de Deus, que também pode ser chamado do dia do juízo de Deus. E até o versículo 11, nós vamos ver aqui algumas características desse dia. Primeira coisa que nós observamos no próprio versículo 5 é que esse dia é um dia que está marcado no futuro. É um dia que Deus reservou para exercer o seu juízo no futuro. O apóstolo Paulo diz claramente para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então existe um dia reservado por Deus, que nenhum homem sabe quando é, em que Deus vai derramar a sua ira plenamente sobre a humanidade. Isso não significa que Deus já não exerça juízo sobre o homem. Deus já exerce juízo sobre o homem. Nós vimos no capítulo 1 que o fato de Deus abandonar as pessoas aos seus próprios desejos, ao seu próprio coração corrupto e pecaminoso, já é uma espécie de juízo. Deus não cria esses desejos para que as pessoas pratiquem essas más obras, a imoralidade sexual e outras más obras que nós vimos no capítulo 1. Mas ele entrega as pessoas a essa disposição, deixa de restringir as ações dessas pessoas, retira a sua graça. E isso já é um tipo de juízo. Mas haverá um dia em que Deus vai derramar a sua ira de forma completa e final. Haverá um dia em que o juízo de Deus será derramado sobre a humanidade numa grande intensidade, numa grande proporção, como nunca se viu até hoje. E qual é a necessidade deste dia? Por que existe a necessidade de Deus ter um dia para que ele exerça esse juízo? Porque nesse dia a justiça finalmente será feita. Talvez você esteja entre aqueles que ficam indignados quando veem a prosperidade do ímpio, quando veem pessoas que não temem a Deus se darem tão bem na vida, serem tão prósperas, não ficam doentes. Talvez você esteja na mesma situação de Asaf. O salmista Asaf confessa no Salmo 73 que quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios, os seus pés quase vacilaram. E muitas pessoas têm essa dificuldade e pensam, mas quanta injustiça nesse mundo, quanto ímpio aí prosperando e tendo tudo de bom, e quanto crente fiel a Deus sofrendo tanto, passando tanto problema, tanta dificuldade, tanta injustiça. A resposta, queridos, é que o final ainda não chegou.
O dia da justiça de Deus é o dia em que os ímpios serão castigados plenamente e o dia em que os justos serão publicamente também vindicados. O profeta Malaquias falou desse dia. Ele disse que chegaria o dia em que Deus faria diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, o dia da ira de Deus, o dia do juízo de Deus, é o dia em que Deus vai exercer esse pleno julgamento sobre todos os homens, trazendo à luz todas as obras ocultas das trevas e também fazendo justiça àqueles que servem a Deus, aos justos que servem ao Senhor. Então, por isso há necessidade desse dia. É um dia especial em que realmente a justiça será feita. Terceira coisa que nós podemos observar é o critério que Deus vai usar aqui para julgar o mundo. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A justiça de Deus será conforme o procedimento de cada um. Mas não pense que Paulo está falando de salvação por obras. Isso vai ficar muito mais claro quando nós estudarmos o capítulo 3. De jeito nenhum, o tema de Romanos é a justificação pela fé. Paulo não está falando aqui de salvação por obras, mas certamente aqueles que são justificados, aqueles que creem em Jesus Cristo, eles têm obras, sim, eles têm frutos dignos de arrependimento. A fé é demonstrada em obras, a fé é evidenciada em obras. Então, por isso o apóstolo Paulo diz, no versículo 6, que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Nós vamos entender melhor daqui a pouco. Paulo vai falar também que não há nenhuma distinção nesse dia para o julgamento de Deus. Deus não vai julgar segundo raça, religião, cor, gênero, língua, posição social, religião, nada disso. Porque nós vamos ver que Deus não faz acepção de pessoas. Só vai haver dois resultados para esse julgamento de Deus, no dia da ira de Deus. E nós temos esses resultados aí dos versículos 7 ao 10. Uns receberão a vida eterna e outros receberão a ira de Deus. Vamos ver lá no versículo 7. Primeiro resultado, ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Versículo 10, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. O primeiro resultado desse dia de julgamento, desse dia da ira de Deus, é dar vida eterna, é recompensar aqueles que buscam essas coisas, que buscam o que está escrito aqui, buscam fazer o bem, buscam glória, honra, imortalidade. E quem são os que buscam fazer essas coisas? São aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Nós vamos entender isso muito bem, porque o que a lei diz, o que significa guardar a lei? Significa crer na justiça de Deus, significa crer no Senhor Jesus Cristo. Somente os que creem no Senhor Jesus Cristo vão ser capazes de guardar a lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Todos os rituais da lei, todos os sacrifícios da lei apontavam para Cristo. A lei, como diz a palavra de Deus, é o aio que nos levou a Cristo. Então, em última análise, o que a lei manda? Que nós obedeçamos a Cristo. E os que obedecem ao Senhor Jesus terão, aqueles que foram justificados e que creem no Senhor Jesus e que obedecem a sua palavra, como resultado, no dia do julgamento, no dia do juízo, receberão, então, vida eterna. Mas há um outro resultado também, que nós encontramos aí, nos versículos 8 e 9. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Vejam que sempre há essa gradação, primeiro para o judeu, depois para o grego. O judeu vem primeiro porque o judeu recebeu a revelação escrita de Deus.
Ele tinha uma revelação especial de Deus. Então ele vem primeiro tanto na condenação como na justificação. Nós temos aí esses dois resultados. Seguindo aí, queridos, nós temos também no versículo 11, pois em Deus não há parcialidade, não há favoritismo. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que Deus vai julgar a todos igualmente, tanto gentios como judeus. Todos serão julgados. Ele está reafirmando aquilo que ele diz lá no versículo 2, no versículo 3, quando ele pergunta, vocês acham que vocês vão escapar do juízo de Deus? Porque vocês consideram que vocês têm uma moral superior à dos outros homens? Ou os judeus, vocês acham que vocês vão escapar do juízo de Deus porque vocês receberam a lei? Não. Em Deus não há parcialidade, em Deus não há favoritismo. Todos serão igualmente julgados segundo a verdade de Deus nesse grande dia do juízo que está reservado num tempo futuro. Agora, no versículo 12, ele vai continuar ainda falando desse julgamento de Deus, explicando melhor qual é a situação do gentio e qual é a situação do judeu. Versículo 12, ele diz o seguinte, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Aqui ele está falando da situação do gentio. O gentio que não tem a lei escrita, ele não será julgado pela lei escrita de Moisés. Sem a lei, ele perecerá. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. Sem a lei, ele perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Aqui ele está falando do judeu. O gentio que não tem lei escrita, não será julgado pela lei escrita. Alguém que nunca ouviu falar do evangelho, não será julgado pela lei de Deus. Agora, o judeu que tem a lei, que recebeu a lei escrita e pecou sob a lei escrita, ele vai ser julgado por essa mesma lei. Vejam como isso é muito importante de nós entendermos. Vamos ler aqui o versículo 13 também. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, os que não têm lei, sem lei perecerão, serão destruídos. Os que têm lei, mas não obedecem à lei, eles também serão destruídos, porque não basta ter conhecimento da lei, é preciso obedecer à lei. Aqueles que são declarados justos são os que obedecem à lei. Dos versículos 14 ao 15, Paulo faz aqui uma espécie de parêntese, porque ele quer explicar melhor aquela afirmação do versículo 12, quando ele diz que o gentio sem lei, que não conhece a lei escrita, ele será condenado sem lei. Então ele vai dizer aí nos versículos 14 e 15, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Paulo sabia que alguém poderia levantar a seguinte objeção, mas espera aí, os gentios têm uma situação diferente da situação dos judeus. Os judeus conhecem a lei, os judeus receberam a lei. Os gentios que só têm a revelação natural, que só têm a revelação de Deus na criação, como é que eles vão ser julgados, então, da mesma forma que os judeus? E o apóstolo Paulo, então, explica aqui como é que isso pode acontecer. Ele fala que aqueles que os gentios, mesmo aqueles que não têm a lei escrita, eles têm sim no seu coração a lei de Deus gravada. E aqui ele está complementando aquela ideia do capítulo 1, porque no capítulo 1 ele fala que Deus se revelou aos gentios na criação. É possível
que as pessoas saibam que há um Deus apenas olhando para a criação. O Salmo 19 confirma isso quando diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não é só na revelação da criação, não é só na obra criadora de Deus que as pessoas sabem que existe um Deus. Elas também têm esse testemunho no seu próprio coração. Elas têm essa norma da lei gravada em seu próprio coração. É por isso que gentios, que pessoas que nunca tiveram conhecimento dos 10 mandamentos, elas têm um certo código de ética. Nas comunidades mais longínquas, no meio de povos mais remotos, ainda que eles não tenham uma lei onde está escrito não matarás, o homicídio não é visto com bons olhos. Ainda que eles não tenham uma lei escrita onde eles possam ler não furtarás, ninguém vê com bons olhos o fato de alguém tomar aquilo que é de outra pessoa. Ninguém vê com bons olhos o fato de um homem tomar a mulher de outro homem. Por quê? Porque no coração dessas pessoas, ainda que de forma confusa e nublada, às vezes incoerente, mas existe esse senso de ética, existe o senso do certo e do errado. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que, de fato, no versículo 14, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que a lei ordena, eles tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dando testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os e ora defendendo-os. Ou seja, mesmo que essas pessoas não tenham a lei escrita, no seu coração elas sabem o que é certo e o que é errado, porque a sua própria consciência as acusa quando elas fazem alguma coisa errada, as condena e outras vezes as defendem. Então isso fica muito claro. Resumo, a conclusão que nós chegamos aqui, versículo 16 ainda, né? Vamos ler o versículo 16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Ou seja, Deus vai julgar os homens por meio de Jesus Cristo. O juiz será o Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, todos os segredos dos homens serão revelados, tudo aquilo que está oculto será revelado. Os que praticam a lei, que são os crentes em Cristo, eles serão justificados. E os que não praticam, aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo para a sua justificação, serão condenados. E Paulo diz, isso está de acordo com o evangelho que eu prego. Então, o resumo dessa parte, queridos irmãos, Deus julgará os gentios de acordo com a luz da consciência e da revelação natural, de acordo com a norma da lei que os gentios têm no seu coração. E ele julgará os judeus de acordo com a lei escrita de Moisés. Em resumo, não há acepção de pessoas. Ninguém vai poder escapar do justo juízo de Deus por meio de Jesus Cristo. Bem, nós vamos seguir agora para os versículos 17 ao 28, final do capítulo 2, onde Paulo faz agora uma desconstrução de tudo aquilo que o judeu pensava sobre si mesmo. Paulo agora vai mostrar quem é o verdadeiro judeu, quem é o verdadeiro israelita. E ele vai fazer isso de uma forma muito dura. Ele vai fazer isso de uma forma muito incisiva. E nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo ensina nesse trecho tão importante da Epístola aos Romanos. Versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu. Vejam só, o apóstolo Paulo agora ele vai fazer um diagnóstico
do judeu aqui. Como eu disse, ele vai desconstruir aquilo que o judeu pensa de si mesmo. E ele pode fazer isso agora porque ele é judeu e ele já foi um fariseu. Ele já esteve nessa condição que ele está relatando aqui. Quando ele confiava na sua própria justiça, quando ele achava que por ser um fariseu e tentar guardar a lei pelos seus próprios esforços, ele seria justificado. Paulo já esteve nessa condição. E agora, como ele está de fora, agora depois de regenerado pelo Senhor Jesus Cristo, agora que ele sabe que na verdade é um miserável pecador que precisa de Deus e do sacrifício de Cristo para a sua justificação, agora Paulo pode então fazer um diagnóstico e mostrar qual é a situação do judeu que está ali tentando viver de acordo com a lei e se considerando superior aos demais por causa disso. Vejam o que ele diz. Ora, você leva o nome de judeu. Era um orgulho para o judeu levar esse nome, ser judeu. Era um orgulho ser descendente sanguíneo de Abraão, ser herdeiro das promessas, fazer parte daquela aliança. Então, por isso Paulo fala, você leva o nome de judeu. Ou seja, você tem orgulho desse nome, de ser chamado de judeu. Apoia-se na lei. O judeu se apoiava na lei. Ele tinha uma grande confiança da sua salvação, ele tinha uma grande confiança da sua justiça, simplesmente pelo fato de que ele tinha recebido a lei. Então ele se apoiava nesse recebimento da lei, ele se apoiava no fato de ser o povo escolhido por Deus para ser o receptáculo da lei de Deus, da lei de Moisés. E orgulha-se de Deus, ou seja, o judeu se orgulhava do relacionamento que ele tinha com Deus. Realmente era um relacionamento especial. Os deuses dos outros povos eram falsos deuses, mas o judeu conhecia o único Deus verdadeiro. Então ele se orgulhava do relacionamento que tinha com Deus. E Paulo continua, você, judeu, conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior. Porque o judeu tinha recebido a lei de Deus, ele conhecia a vontade de Deus. E com base no conhecimento da lei, ele podia provar aquilo que era superior, ou seja, ele sabia o que era certo e o que era errado. Versículo 19, ainda no versículo 18, né? Você conhece a vontade de Deus, aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Ou seja, o judeu, por ser instruído pela lei, ele podia conhecer a vontade de Deus. Ele podia saber o que era certo e errado. Os judeus, desde muito cedo, iam para as sinagogas e eram ensinados a aprender a lei, a decorar trechos da lei. Então, realmente, ele era instruído na lei de Deus. E aí, no versículo 19, você está convencido de que é guia de cegos. Era assim que a nação de Israel se via. Era assim que o judeu se via. Como o guia de cegos. Ele era o único que estava na luz, que tinha recebido a revelação de Deus. Todos os demais povos estavam em trevas e ele se via então como um guia para aquelas pessoas, como luz para os que estavam em trevas. Versículo 20, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Ou seja, o judeu tinha esse orgulho, ele se considerava realmente numa situação superior à dos demais povos, numa situação superior à de qualquer outra pessoa, ele se considerava numa situação de mestre, eles podiam ensinar, eles podiam levar crianças ao conhecimento de Deus, eles podiam ensinar aos insensatos, por quê? Porque eles conheciam a lei, e a lei era a expressão da verdade, a lei trazia o conhecimento de Deus. Eles não estavam tão errados. Isso realmente era verdade. O judeu tinha um relacionamento especial com Deus, era o povo escolhido. Recebeu de Deus, como eu já disse aqui, uma revelação maravilhosa, especial. O problema é que eles não viviam de acordo com essa lei. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui agora, a partir do versículo 24. Desculpa, a partir do versículo 21. Ele vai dizer, então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta?
Paulo, como eu disse, era judeu e tinha sido fariseu. Ele conhecia o que acontecia ali. Então ele está falando da hipocrisia daquelas pessoas que tinham tanto orgulho por terem recebido a lei de Deus e se sentiam tão confiantes por isso, mas na verdade o que elas faziam na prática? Você ensina os outros, mas não ensina a si mesmo. Você prega contra o furto, mas você furta. Você diz que não se deve adulterar, mas você adultera. Você detesta os ídolos, mas rouba-lhes o templo. Aqui uma provável referência ao fato de que os judeus muitas vezes estavam envolvidos em negócios no templo, negócios relacionados àqueles ídolos que eram adorados lá. E ele continua dizendo, você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Percebem? Paulo não está dizendo que o judeu estava errado por se orgulhar do seu relacionamento com Deus, por se orgulhar de ter recebido a lei de Deus. O problema é que ele não cumpria essa lei. O problema é que o discurso estava muito longe da prática. E ele diz então no versículo 24, pois como está escrito, aqui citando o profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 4, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Os gentios que viam as atitudes dos judeus e as práticas dos judeus, adultério, furto e outras coisas mais, blasfemavam contra o nome de Deus, porque não viam na prática dos judeus um reflexo da lei que eles diziam conhecer tão bem e anunciar. Agora vejam o versículo 25. Paulo vai explicar agora qual é o verdadeiro valor da circuncisão. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, sua circuncisão já se tornou incircuncisão. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Abraão. Todo homem judeu era circuncidado. Mas Paulo está dizendo, de que adianta você ter essa marca externa? De que adianta você ter essa marca física se você desobedece à lei de Deus? Então você é igual àquele que é incircunciso. Porque apesar de ter uma marca externa, você não obedece à lei de Deus. E ele diz no versículo 26, se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Ou seja, um gentio, um pagão, que não tinha a marca da circuncisão, não tinha a marca daquela aliança de Deus com Abraão, com Israel, mas cumpria os preceitos da lei, ele podia ser considerado um judeu? Ele não tinha a marca externa, mas ele obedecia aos preceitos da lei. Por outro lado, ele diz no versículo 27, aquele que não é circuncidado fisicamente, desculpe, irmãos, voltando aqui no 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? E ele continua agora, no versículo 27. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Mais uma vez ele diz, olha, aquele que não tem a lei, que é incircunciso, mas pratica os preceitos da lei, ele está em condição de condenar você, judeu, que tem a marca externa da circuncisão, mas que não obedece realmente à lei de Deus. Quem é então o verdadeiro judeu? Quem é o verdadeiro israelita? Está aqui no versículo 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e a circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Irmãos, esses dois versículos são importantíssimos,
Paulo está, como eu disse, desconstruindo aquela ideia que o judeu tinha de que por ter recebido a lei, de que por ter a marca, o símbolo da aliança de Deus com Abraão, que era a circuncisão, ele estava totalmente tranquilo, seguro, estava tudo bem, ele não seria julgado. Paulo está dizendo, não é assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. A circuncisão que vale não é exterior e física, a circuncisão que vale é aquela que é feita no coração pelo Espírito Santo de Deus. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando do novo nascimento. Ele está falando da regeneração. O cristianismo não é uma religião de prática externa, de rituais externos apenas. O cristianismo é uma religião de mudança de vida e uma mudança que começa no nosso interior, quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, quando passamos pela regeneração e passamos a dar fruto, passamos a obedecer à lei de Deus, porque agora o nosso coração é transformado. E quando nós fazemos isso, o nosso louvor não vem dos homens, muito pelo contrário. Algumas pessoas podem arrancar louvores dos homens com uma falsa aparência de piedade. Mas o louvor que nós recebemos, quando o nosso coração é transformado, não é o louvor que vem dos homens, mas esse louvor vem de Deus. Isso é muito importante. Não adianta a aparência externa. Paulo fala isso bem claramente aqui. Não, você judeu que está confiando na marca externa da circuncisão e no fato de ter recebido a lei. Não, isso não adianta, porque você não guarda a lei. Você não anda de acordo com os preceitos da lei. O seu coração é incircunciso. Então Paulo está dizendo, o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita é aquele que tem o seu coração transformado. E mais uma vez eu digo, isso significa que o verdadeiro judeu é aquele que crê em Cristo como Salvador. É aquele que tem Cristo como aquele que justifica o seu pecado, que traz salvação, que traz perdão e que traz vida eterna, queridos. Isso é maravilhoso. Isso é o cristianismo, uma religião que muda o homem por dentro. E como diz a palavra de Deus, aquele que está em Cristo, nova criatura, nova criação é. Tudo que é velho ficou para trás, passou e agora nós andamos em novidade de vida com o coração transformado. Amém? No próximo estudo nós vamos ver o capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais ainda da perdição de gentios e judeus e vai trazer a grande solução para esse problema da humanidade, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos.